Meus irmãos e minhas irmãs, paz do Senhor Jesus, eu sou Rafael e sejam bem-vindos ao Vivendo Cristo. Bom, nesse sábado, no dia 25 de fevereiro, hoje a gente vai estar tratando sobre um assunto que, poxa, ele é constrangedor, ele confronta a gente, que é sobre a necessidade do perdão. No último vídeo a gente falou sobre a capacitação através do Espírito Santo e hoje a gente vai estar tratando sobre algo extremamente necessário para nós como cristãos, principalmente, que é a necessidade do perdão, né? Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, verso 9 ao 12. Vamos abrir juntos nossa Bíblia. Eu não estou com a minha Bíblia, vou estar deixando na tela para vocês, né? Mas eu não estou com a minha Bíblia que eu costumo usar, então vou usar aqui a minha do James Swagger, do expositor. Vamos lá, Mateus capítulo 6, verso 9 ao 12, é o sermão parte do sermão do monte, na oração do Pai Nosso. Você já vai entender por que eu vou usar o Pai Nosso aqui nessa lição. Vamos lá, Mateus capítulo 6, verso 9. Portanto, orareis assim: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Amém, amém, amém. Essa é uma parte do Sermão do Monte, né? Que é a oração do Pai Nosso. Vamos falar um pouco sobre o contexto do Sermão do Monte e a gente vai entrar nessa oração aí que Jesus nos ensinou. Né? O Sermão do Monte ele começa lá no capítulo 5 de Mateus e ele vai tratar sobre vários assuntos acerca do caráter do cristão. Por exemplo, no capítulo 5 ele vai falar sobre as promessas e o papel do cristão na sociedade, né? A importância de obedecer os mandamentos e praticar a justiça de forma sincera. No capítulo 6 ele vai começar falando sobre a fazer boas obras sem buscar a aprovação dos homens. E logo em seguida ele vai entrar na oração, que é o assunto que a gente vai refletir hoje, e para ser mais específico lá no versículo 12 de Mateus capítulo 6, né, que vai falar assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Veja bem, quando eu fiz o discipulado para o batismo, eu aprendi que a oração do Pai Nosso era uma oração perigosa. Rafael, como assim a oração do Pai Nosso é uma oração perigosa? Perceba, a gente vai afirmar, a gente vai pedir para Deus assim: Deus, perdoa a gente assim como nós perdoamos. Então, pera, isso já mostra que é para eu estar perdoando. Então, se eu oro o Pai Nosso falando assim: Deus, perdoa eu assim como eu tenho perdoado, só que eu não tenho perdoado, como que Deus vai me perdoar? Na real, se eu falo isso, Deus vai me perdoar assim como eu tenho perdoado. Então, se eu não tenho perdoado, ele simplesmente vai olhar para mim e falar: não vou te perdoar. Você tá falando pode te perdoar como você perdoa e você não perdoa, então eu não vou te perdoar. Tá entendendo por como que ela é perigosa? Se eu chego para Deus assim com rancor do meu irmão, eu chego para Deus assim com raiva do meu irmão, com ódio do meu irmão, e chego para Deus e falo assim: Deus, me perdoa, assim como eu tenho perdoado, e pipipipopopó. Deus vai olhar para mim e falar: rapaz, se eu perdoar você igual você tem perdoado, você tá no inferno. Essa é a verdade, né? E isso a gente nunca, quando a gente conhece a oração do Pai Nosso, a gente nunca reflete nessa nesse versículo, nessa parte da oração, né? Perdoa como eu tenho perdoado. Então, se eu não perdoo, Deus não vai me perdoar. É o que você está falando. Perdoa como eu tenho perdoado. Se você tem perdoado, claro, Deus vai te perdoar. Agora, se você não tem perdoado, Deus não vai te perdoar. Perdoar, né?
Enfim, perdoar realmente não é fácil. É algo difícil, é algo que vai contra a nossa natureza pecaminosa, o perdão, né? Porque a gente hoje não vive, mas a gente é caído por causa do pecado de Adão, enfim, mas apesar de não ser fácil, ele é um mandamento. Piorou, né? Não é fácil, mas ele é um mandamento. Esse é obrigado a perdoar, apesar de não ser fácil, né? E uma coisa muito interessante é que se a gente não perdoa, a gente está sendo injusto. Escute bem, se a gente não perdoa, a gente está sendo injusto. Porque veja bem, Jesus morreu por nós. Jesus passou o que passou por nós, perdoou os nossos pecados, e a gente não tem coragem de perdoar o nosso irmão que falou mal da gente? Cara, isso não faz nenhum sentido. Se a gente se a gente é cristão, e ser cristão não é só seguir Jesus, mas andar com Jesus, que é fazer o que ele faz, como que a gente não perdoa, cara? Isso é ser injusto. E uma coisa, ó, presta atenção. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, parte A, que vai falar, não sabe, que Paulo vai falar assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Cara, então, olha só o peso que tem perdoar nas nossas vidas. Primeiramente, quando a gente ora o Pai Nosso e fala perdoa a gente como a gente tem perdoado, a gente tem que estar perdoando já. Porque se a gente não está perdoando, Deus não vai perdoar a gente. Segundo, não perdoar é ser injusto. E a Bíblia diz que os injustos não herdarão o reino de Deus, cara. Então é extremamente necessário a gente aprender o perdão, né? É necessário perdoar, porque perdoar nos aproxima mais de Jesus. Só que nós, como seres humanos, falhos, pecadores, caídos, miseráveis, enfim, nós temos dificuldade para perdoar. Alguns mais que os outros. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de perdoar. Isso que eu tô falando é pra mim também. Isso, sem dúvidas, é pra mim. Primeiramente pra mim, depois pra vocês. Cara, o segredo é a gente pedir pra Deus, para que o Espírito Santo opere o perdão na gente. Porque não é fácil. Realmente não é fácil perdoar. Realmente não é fácil. Alguém fez mal pra gente e a gente olhar pra essa pessoa e não sentir mágoa, não sentir um negócio ruim no coração. É difícil, mas é possível. É possível. Eu não vou contar o testemunho, mas eu sou prova disso, de que sim, é possível a gente conseguir perdoar, né? Então a gente tem que pedir para Deus em oração: Deus, opere em mim o perdão, opere em mim, trabalhe em mim o perdão, trabalha no meu coração de pedra, quebra meu coração, porque o perdão ele é libertador, cara. O perdão ele é libertador. Se você vive com um sentimento ruim da pessoa, se você vive com um sentimento ruim que você não consegue tirar, o perdão ele te liberta, cara. O perdão ele te liberta desse peso, ele te liberta desse sentimento ruim, ele te liberta e você agora não tem mais com que, poxa, não tem esse peso quando você libera o perdão, né? Isso é maravilhoso, isso tira um peso, isso lava a sua alma, né? Isso é maravilhoso, cara. A gente tem que lembrar sempre, 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 sempre. Ó, Jesus nos perdoou. E por nos perdoar, ele passou pelo que passou. Ele passou pelo flagelamento romano. Ele passou pela cruz, pela humilhação da cruz. E a gente, como cristãos, ou pequenos cristos, a gente tem que seguir os passos de Jesus, andar em amor e perdoar o próximo, por mais difícil que seja. Ou você acha que foi fácil para Jesus? Você acha que foi fácil para Jesus olhar para mim e para você? Muitas vezes erramos, pecamos feio, muitas vezes
muitas vezes, poxa, fazemos coisas horríveis, falamos coisas horríveis, pensamos coisas horríveis, sentimos coisas horríveis. Ele olhou pra mim, pra você e perdoou. Perdoou, e por nos perdoar ele morreu na cruz. E a gente não consegue perdoar o irmãozinho ou a irmãzinha que falou mal da gente. Você tá entendendo como isso é constrangedor? A vida de Cristo nos ensina a perdoar. A vida de Cristo nos ensina a necessidade do perdão. E veja, por quê? Porque Ele nos perdoou, nós somos libertos do pecado. Hoje nós não vivemos mais no pecado. Então, veja como o perdão é libertador. Veja como o perdão, muitas vezes, ele pode salvar vidas. O perdão pode salvar a sua vida. E outra, o perdão ele é mais benefício para você do que para outra pessoa que está sendo perdoada. Tá entendendo? O perdão é mais benefício para você do que para a pessoa que está sendo perdoada. Porque quando você perdoa, você se liberta. Você... tô livre. Cara, que sentimento, esse sentimento ruim foi embora. E agora eu vou pro céu. Porque, como eu falei, quem não perdoa é injusto. E os injustos não vão herdar o reino de Deus, né? Bom, eu não tenho mais o que falar sobre o perdão. O que eu tenho de conselho pra você, cara, busca Deus em oração. Pede pra Deus, Deus trabalhe em mim o perdão. Eu preciso perdoar, eu preciso perdoar o meu próximo, eu preciso amar mais. Tem uma coisa que é difícil, é amar o próximo. Porque a gente é caído, irmãos. A gente é caído, mas nós temos que andar como Jesus andou. A gente tem que falar como Jesus falou. A gente tem que viver como Jesus viveu. Jesus viveu em amor. Jesus viveu seguindo e obedecendo o Pai. Jesus viveu, Jesus perdoou, né? E a gente tem que andar como Jesus, porque nós somos cristãos. E como cristãos nós temos que não só seguir Jesus, mas andar com Jesus, fazer o que ele fazia, falar o que ele falava, amar como ele amava, perdoar como ele perdoava. É difícil, mas é extremamente necessário para nossas vidas. Eu espero que essa conversa, essa trocação de ideias, essa lição que a gente tira da oração do Pai Nosso, a necessidade que a gente tem de perdoar, porque, vamos lá, só para recapitular, a gente tem que perdoar para ser perdoado. Se a gente não perdoa, a gente é injusto, e os injustos não herdarão o reino de Deus. Então nós temos que perdoar, porque perdoar nos aproxima de Jesus, e a gente vai pro céu. Enfim, muito obrigado se você assistiu até aqui. Peço desde já que você deixe o seu like nesse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, ou se você precisava ouvir isso, amém. Mas compartilha no grupo da sua igreja, compartilha com o pessoal aí das grupos da sua família, enfim. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixa o like, se inscreve nesse canal. Assiste o último vídeo que foi sobre a capacitação através do Espírito Santo. Todos os sábados a gente vai estar aqui presente, conversando sobre algum assunto que Deus colocar no meu coração. Se você tem alguma sugestão também, coloca aí nos comentários, né? Eu penso mais pra frente fazer um quadro de respondendo perguntas, mas enfim, vamos lá. Muito obrigado por você estar aqui. Até a próxima e fiquem com Deus. Um abraço.